na cultura judaica e que agora apresentava-se como cristão. E diga-se de passagem, um pregador do evangelho. O que acontece com o apóstolo Paulo? Isto lhe deu esta coisas, elas sempre vão acontecer. Elas sempre vão estar acontecendo na vida daqueles que querem viver piamente. Aqueles que querem fazer as coisas corretas. Porque as pessoas sempre vão estar vigiando ele. Elas sempre vão estar de olho nele. Se é aquela pessoa que exige um grau ou um nível de santidade maior nas outras pessoas, e principalmente quando ele é líder, alguém fica ali observando, alguém fica ali olhando, não para um enaltecimento, mas para pegar em alguma falha. Isso aconteceu com Jesus. Havia muita gente no meio da multidão que seguia, que estava andando com Jesus, mas o próprio texto diz que eles estavam ali para pegar-lhes em falhas, para ver se ele ia falhar em alguma coisa. Eles não estavam ali para se maravilhar. Paulo tinha essa dificuldade também. Paulo enfrentava isso. Era necessário que constantemente Paulo estivesse declarando, ou até mesmo a palavra que já usamos, defendendo a sua probidade. A sua probidade, que era a sua integridade, a sua honestidade. Ele sempre tinha o pudor de estar declarando: eu sou íntegro, eu sou íntegro, eu sou honesto. O voto ou a aliança que fiz com o Senhor, eu tenho cumprido cabalmente. Nisto eu sou fiel. Bem diferente daqueles pregadores que às vezes chegam aí diz logo que ele não é nada, que ele é um miserável. Irmão, deixa eu dar um conselho a vocês. Quando um pregador se apresenta, qualquer pessoa se apresentar desse jeito, não confie nele mesmo. Ele já está dando todos os quesitos para que não confie nele. Porque esta humildade de aparência, lembra que o texto, ele diz que Deus não aceita a aparência de homens? Não aceita. Então, esta humildade disfarçada, ela não gera confiabilidade mesmo. O apóstolo Paulo, ele sempre estava defendendo a sua probidade, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele não aderia, mas tem um segredo para isso, irmãos. Não era simplesmente falar. Observe que no início da leitura, ele já diz assim: passando-se 14 anos, subi para Jerusalém. Com quem? Com Barnabé. Com Barnabé. Observemos aqui que ele passou 14 anos, logo após a sua convenção. Depois de 14 anos, Paulo não era envolvido com outras coisas, a não ser com a palavra de Deus. Ele estava dedicado na palavra de Deus. Tudo que alguém pudesse falar para ele, ele tinha autoridade na palavra.
Ele estava respaldado na palavra para dizer se estava certo ou estava errado. Ninguém conseguia convencê-lo com algo que era errado, algo que não fazia parte da proposta do Evangelho. Por quê? Porque ele tinha em si a palavra de Deus. Ele era dedicado em conhecer a Deus. O que nós não podemos é deixar o hábito de buscar o conhecimento na palavra de Deus. Irmãos, o conhecimento está aqui. É lendo a Bíblia. É conhecendo a palavra. A gente vai estar falando aqui e você vai estar assimilando aquilo que você já conhece. A gente vai estar falando aqui uma frase e você já vai estar comparando com outra. Como, por exemplo, quando Paulo tinha que estar sempre defendendo a sua probidade, alguém vai lembrar de Jesus, porque Jesus também fez isso. Quando se vê aqui Paulo sendo observado, e ele chama aqui de falsos irmãos, você vai lembrar de Jesus. Porque tinha as pessoas que estavam no meio da multidão, como já falei, mas para pegá-lo em falta. Entende? Mas para quem nunca leu, para quem nunca se dedicou, gente, isso vai ser novidade o tempo todo. Mas tem isso na Bíblia? Será que isso é verdade? Entende? É conhecendo a palavra de Deus que nós vamos ter quesitos suficientes para que as pessoas olhem para nós e façam, porque o mundo faz uma leitura. Ele faz uma leitura, e na maioria das vezes é uma leitura minuciosa, que eles vão dizer se você está enquadrado na palavra ou não. Porque de certa forma eles têm um certo entendimento, porque até mesmo algumas pessoas, já têm ouvido de algumas pessoas que têm se decepcionado, pois quando ele estava no mundo, pensava ele que aqui tudo era mil maravilhas. Aí ele chega aqui e encontra um irmão bisbilhotando a vida do outro. Ele chega aqui e encontra um irmão que não consegue olhar na cara do outro. É isso que ele não vê lá no mundo. Porque lá no mundo, quando não dá para olhar na cara, eles vão no tapa, logo. Aqui não, a pessoa fica camuflando a coisa. Não gosta do A, não gosta do B, mas fica naquela, tentando camuflar uma vida de paz. E o apóstolo João diz que se nós odiarmos o nosso irmão, nós somos miseráveis pecadores. Se dissermos que amamos a Deus e aborrecemos o nosso irmão, somos mentirosos. E aquele que se dedica a bisbilhotar a vida do outro, não para ajudar, porque se alguém está examinando a minha vida, me acompanhando com detalhes, porque está com cuidado com a minha vida espiritual, isso é bom. Porque na hora que ele vê uma falha em mim, ele vai correr lá e vai dizer: irmão Roberto, olha, isso não é para o cristão, cuidado, olha, o irmão parece que está vacilando, está saindo um pouco da palavra de Deus, volta aí, irmãos, volta, te alinha. Se for dessa forma, é bom, porque nos ajuda, e a gente tem que ter a humildade para receber a correção e se consertar, porque é assim que vamos crescer espiritualmente. Mas quando é aqueles que ficam bisbilhotando, olhando, e às vezes ele só vê uma aparência. Vou dar um exemplo aqui de um irmão que estava evangelizando, e quando ele passou na frente de um bar, vendido, ou seja,
o que acontece? Esses falsos irmãos estavam, olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam espreitando. O que é espreitar? É vigiar em oculto. O cara está do teu lado, irmão Edmilson. Está do teu lado. Tu está até pensando que o cara está a teu favor. Não, eu posso confiar. E de repente a bomba estoura. E você, mas quem foi? Só quem estava comigo era fulano. Por que ele não me avisou? Por que ele não falou comigo? Existe esse tipo de pessoas. Mas para que nós estejamos isentos disso, é fazer como Paulo. Mesmo que seja necessário, nós defendermos a nossa probidade, a nossa honestidade. Eu sou fiel. E não se aborrecer. Porque o que se aborrece, ele está provando ao contrário. Porque alguém chegar para mim e dizer que eu fiz, quando na verdade eu não fiz, eu vou estar tranquilo. Não, irmão, não fui eu. O irmão se enganou. O irmão se enganou. Ah, então prova. Não, já que é você que está me condenando, é você que tem que provar que eu fiz. Mas quando a pessoa tem culpa no cartório, vamos usar essa versão, ele quer por A e mais B se justificar. Até justifica uma possível saída dele da igreja. Não é assim a vida de quem conhece a palavra de Deus, de quem tem intimidade com Deus. Sabe o que Jesus disse? Ele disse, olha, se conheceres a verdade, vai ser o quê? Verdadeiramente sereis livres. Essas acusações, de maneira nenhuma, inibiu o ministério do apóstolo Paulo. Paulo tinha sucesso na sua caminhada, porque, primeiro, ele se envolvia com a palavra de Deus. Segundo, ele se envolvia com quem tinha bons conselhos para ele. O que foi que ele disse? Depois de 14 anos, subi a Jerusalém, eu e Barnabé. Eu e Barnabé. Quem era Barnabé? Um homem que tinha caráter, um homem que tinha a bondade nele, o homem que era benigno, o homem que era uma pessoa, de certa forma, imitador de Cristo. É com esses que a gente deve andar, é com esses que a gente deve tomar conselho. Até mesmo em um desconforto de uma conversa, quem sabe até mesmo com o seu pastor, você deve procurar uma pessoa madura. Você deve procurar uma pessoa que tenha um bom conselho para te dar. Uma pessoa que não vai puxar brasa nem para a sua sardinha, nem para a sardinha do outro, mas que vai trazer o alinhamento segundo a palavra de Deus. Salomão, ele já sabia disso, era um rei muito, um homem de sucesso, mas ele enfrentava as dificuldades, e ele sabia que o que mais provocava danos no seu reinado era o mexerico, era o mexericado, era aquele que estava empreitando ou espreitando, aquele que estava de forma oculta procurando os defeitos do outro para acusá-lo. Seis coisas Deus abomina, não é Salomão que diz isso? E a sétima faz o quê? Abomina. E o que é isso? Aquele que fica mexericando no meio dos irmãos. Viu? Aquele que fica trazendo, gerando contenda no meio dos irmãos. Nós fomos chamados para
a reconciliação. O nosso ministério é de reconciliação, irmãos. Viu? Então, em nome de Jesus, tenhamos conhecimento, vamos nos envolver com a palavra de Deus, para que tenhamos maior intimidade com Ele. Agora também, irmãos, não é apenas se dedicar à leitura da palavra. Porque conhecer a palavra de Deus, isto é fundamental. Mas também temos que conhecer o Deus da palavra. Sabe por quê? Porque tem promessas para a igreja. A igreja, ela tem uma promessa que esta deve ser a primordial de cada cristão. Sabe qual? O batismo com o Espírito Santo. Há pessoas que têm cumprido todas as regras. Aceitou Jesus, foi batizado nas águas, mas ainda não tem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Cumpre todas as regras litúrgicas, porém ainda não tem uma experiência sobrenatural. Isto é que faz a diferença na vida do cristão. O cristão que tem o revestimento do poder de Deus, ele tem prazer na busca do conhecimento da palavra, porque ele quer conhecer mais. Ele é como a corça, aquela que sabe que sem a água, o salmista, quando faz essa comparação, já foi falado aqui N vezes, assim como a minha alma anela por ti, assim como a corça anela pelas águas, deseja as águas. A corça, ela sabe que ela, estando desidratada, ela é uma presa fácil, porque ela solta um odor, porque não tem água no corpo dela. Ela solta um odor e as presas, ou os predadores, ficam... Nossa, isso vai levar ele aonde está a presa. E é por isso, e ela sabe disso, por isso que ela se mantém hidratada, porque ela não solta aquele odor. Sabe, tem pessoas que têm uma grande atração nisso. Tem uma grande atração. Pessoas que é só, quando pensa que não, está envolvido numa bronca. Pessoas, quando pensam que não, está desestabilizadas. Por quê? Por conta de que não tem esse conhecimento. Por conta de que não conhece. Ele até pode conhecer a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. É necessário isso. É necessário nos envolvermos, como já falei, com pessoas que têm um nível espiritual maior do que o nosso. Pessoas que possam nos conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas tem pessoas que estão habilitadas apenas para tirar dos pastos verdejantes e levar para os carrascos da vida. E esses que às vezes tira dos pastos verdejantes, pode ser as preocupações desta vida. Pode ser o envolvimento e a busca incessante, não por Deus, mas pelas riquezas, pelo bem-estar, porque confia mais em si do que em Deus. Queridos irmãos, nós tínhamos mais 4 tópicos para falarmos. Só falei apenas de 2, que é do conhecimento, poder se lançar no ministério. E depois ele esteve sobre a tutela de Barnabé. Ele esteve sobre a tutela deste homem que tinha o temor de Deus. Ele confiava plenamente. E agora, diante dos ataques dos falsos irmãos, Paulo estava respaldado. Paulo estava guardado, estava protegido, porque ele se empenhou nisto. A igreja, para ter sucesso, cada um de nós é necessário nos envolvermos com esta palavra.
sermos diferentes. Queridos, o que vai nos fazer pecar não é um celular desse. Por exemplo, eu não deixo meu celular em casa, eu trago para cá. Há muito mais do que um celular desse. Certo? Então, em nome de Jesus, não coma pasto seco. Coma pasto que gere em você espiritualidade. Aquilo que vem só te acusar, a mensagem que vem só como condenatória para você, não absolva isso. Peça a proteção do Espírito Santo. Enquanto o indivíduo estiver falando, esteja orando. Deus, guarda minha mente, guarda meu coração. Isso não está fazendo bem para mim. Mas tem pessoas que se alimentam muito bem de comidas estragadas. Não é? Mas a comida tem que ser saudável. O que tem que gerar, você vir para um culto como esse, você deve sair daqui jubilando-se na presença de Deus. Ainda que tenha sido apresentado um pecado seu, pela palavra, lógico, mas com graça, não te condenando. O apóstolo João, ele é bem claro em dizer: filhinhos, eu escrevo essas coisas para vocês não pecarem. Mas deixa eu dizer, se todavia vocês pecarem, saiba de uma coisa, ele não disse que ninguém estava condenado, não. Se vocês pecar, está condenado, vai para o inferno. Não. O apóstolo João diz: se porventura vocês pecarem, nós temos um advogado à destra do Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o justo. Viu? Esse é o justo. É nele que nós confiamos. Paulo não depositava a sua confiança em homens. Não. A sua confiança estava em Deus. É isso que nós devemos fazer. Irmão, mas o meu pecado é gravíssimo. Deus é maior do que o seu pecado. O apóstolo João, ele diz: filhinho, se o vosso coração vos condena, olha como Deus é maravilhoso, falando através de um homem que conhecia a Deus. Filhinhos, se o vosso coração vos condena, maior é Deus para perdoar. Maior é Deus. Sabe, as pessoas que auto se condenam, é um coração desprovido da graça de Deus, que está vivendo esse estado de vulnerabilidade. Mas a palavra de Deus diz: não se desespere, confie em Deus. Se o teu coração te condena, maior é Deus. Olha, Deus sempre maior, Deus sempre maior. Então, se o maior está comigo, irmão, por que eu vou temer o menor? Jesus, ele disse que neste mundo teríamos aflição, mas que tenhamos bom ânimo. Deus não gosta de trabalhar com desanimado. E eu até me arrisco em dizer que ele não trabalha com desanimado, porque o desanimado não tem vigor para glorificar a Deus. O frustrado não tem força para enaltecer o nome do Senhor. Ele sempre vai achar que é uma sorte que veio sobre ele. É uma coincidência. Conosco não tem coincidência. Tem Jesuscidência operando em nós. Amém? Que Deus nos dê graça e nos abençoe de forma extraordinária.